E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal, o Vigilante de Gotham. Se vocês ainda não são inscritos, então façam a sua inscrição, deixem o seu like e ativem as notificações para que vocês possam estar recebendo mais informações sobre os meus próximos vídeos. Beleza, galera? No vídeo anterior eu comecei a falar com vocês sobre a HQ Batman, o Retorno de Bruce Wayne, né? Eu dei aquele contexto aqui para vocês, né, galera, de Final Crisis, onde o Darkseid acerta ele justamente acerta o Batman com a sanção ômega, né, com os raios ômega. E aparentemente o Batman é morto, mas a verdade, o que aconteceu mesmo foi que ele foi mandado para o passado, ele voltou no tempo, né, galera? E essa era a ideia do Darkseid, esse era o plano do Darkseid. Por quê? Porque quando o Bruce volta justamente no passado, ele vai, digamos, acumulando dentro de si mais daquela energia negativa, mais daquela energia ômega, tá certo? E se ele voltasse ao presente, se ele conseguisse sobreviver e voltasse ao presente, iria destruir todo o universo, como se ele fosse um homem-bomba, né? Então o Bruce Wayne acorda há cerca de 40 mil anos atrás, na Idade da Pedra, né? Os Homens das Cavernas. Sim, ele está em Gotham, tá, galera? Só que Gotham não existia ainda. Ele está quer dizer, claro, é o mesmo território geográfico onde seria Gotham futuramente, né? E lá o Bruce, sem memória, é importante destacar isso, tá? Sem saber o que está acontecendo, ele enfrenta algumas tribos, né? E dá para você ver, certo, que em alguns momentos ele é um justiceiro, né? Mesmo sem saber quem ele é, mesmo tendo perdido a memória, ele ainda sente aquele instinto de proteger os mais fracos, né? Mesmo numa época assim tão distante, né, galera? E mais, ele usa uma capa de morcego como se fosse justamente o seu totem, né? E ele passa a ser chamado de Homem-Morcego, né, galera? Então são imagens bem bacanas aí dessa HQ. Só que a sanção ômega, os raios, a radioatividade ômega está crescendo dentro dele. E isso faz com que o Bruce salte de novo na linha do tempo, né? E dessa vez, galera, ele vai aparecer numa etapa bem posterior da história humana, que durante a caça às bruxas, as bruxas de Salem, no século 17, tá, galera? Sim, em Gotham, né? Aí, no século 17, Gotham já estava formada, mas era uma cidade muito puritana, né, galera? O Bruce, de novo, sem memórias, mas já com algumas reminiscências e algumas pistas de quem ele era, ele vai investigar alguns crimes, e justamente naquele contexto de caça às bruxas, né, muito fanatismo religioso, muita intolerância religiosa. E o Bruce, lá naquele contexto, ele assume uma outra identidade, né? Ele assume uma outra identidade e passa a se chamar de Mordecai, né? Mordecai, que é um antecessor da família Wayne, né? Que na verdade é ele próprio. E galera, e nós acompanhamos também justamente o Bruce Wayne por essa época. Ele enfrenta vários problemas, mas ao final, galera, ele acaba de novo saltando na linha do tempo, né? Ele acaba saltando na linha do tempo porque a energia ômega estava só crescendo dentro dele, e ele vai parar
na época dos piratas, né? Na chamada Era de Ouro da pirataria, e dá de cara com ninguém mais, ninguém menos que o Edward Teach, o Barba Negra. Né? O Barba Negra. Olha só que rolê mais aleatório, né, galera? O Bruce Wayne com Barba Negra. Ele até dá uma cabeçada no Barba Negra. E assim, galera, o Barba Negra, ele não é o elemento principal dessa história, tá? Ele tá lá mais como uma referência histórica muito importante. E eles até participam de uma aventura juntos, né? Mas depois acabam lutando entre si. O resumo é que o Barba Negra consegue escapar. Ele acaba escapando, mesmo assim tentando caçar um tesouro, tá? E nessa época, o Bruce Wayne, ele acaba vestindo esse manto. Vocês estão vendo, galera? Ele sempre é um justiceiro. Ele sempre está sendo um justiceiro. Não importa em que época, né? Ele sempre assume o manto de justiceiro. E na Era de Ouro da pirataria não seria diferente. E nisso, o Bruce Wayne até encontra, galera, os índios Miagani, né? Justamente aquela ancestral tribo indígena dos Miagani, que eram os índios que moravam no território onde seria Gotham, tá? Onde seria Gotham. E assim, galera, alguns remanescentes, melhor dizendo, dessa tribo indígena, tá? E então, nós vemos de novo um outro salto temporal, mais um novo salto temporal, e agora o Bruce está no Velho Oeste, né? No Velho Oeste. E aí é até interessante, né? O manto que ele usa, assim como o Justiceiro no Velho Oeste, lembra muito Clint Eastwood, só que numa versão gótica, né? Bem mais gótica e sombria. E ele usa o cinto de utilidades aqui, galera, né? Assim, transversal aqui, de forma a imitar justamente os cowboys do Velho Oeste, né? Então, quer dizer, realmente tudo é adaptado à sua época, né? E aí ele até enfrenta um mercenário que tem metade do rosto deformado, uma referência clara ao Duas Caras, né? Que inclusive consegue dar um tiro no Bruce, tá? Ele consegue dar um tiro no Bruce Wayne no mesmo momento em que ocorre novamente esse salto temporal, né? O Bruce ensanguentado, e ele chega nos anos 40, no século 20, Gotham dos anos 40. Chega assim todo ensanguentado em meio à rua. Um dos carros quase atropela ele. Ele é levado ao hospital e depois é forçado a trabalhar como um detetive particular, tá? Investigando, sabe o quê? Sim, justamente o homicídio da família Wayne, né? O assassinato da família Wayne. Investigando o assassinato da família Wayne. Mas aqui é interessante a gente destacar uma coisa. Havia uma discussão de que, no caso, a família Wayne, ok, ela foi morta, mas que havia algo assim escondido, né, detrás disso tudo, e que a morte de Martha Wayne assim teria sido induzida pelo próprio justamente pelo próprio Thomas Wayne, né? Ele meio que teria forjado a própria morte, justamente para poder matar a esposa, né, galera? Mas isso, vejam bem, isso nunca aconteceu. Isso tudo é uma distorção da realidade. Por quê? Porque quando o Bruce chega nessa época, a energia, tá, a radioatividade ômega está mais acelerada do que nunca, certo? Está maior do que nunca. E, obviamente, isso causa uma distorção nos fatos. Uma distorção dos fatos históricos.
Então ele passa a ver coisas ou a vivenciar coisas que não são reais. Sim, verdadeiramente, os seus pais foram mortos mesmo, né? Só que aí, por causa dessa radioatividade ômega, o Bruce começa a enxergar fatos de maneira distorcida, justamente devido à sanção ômega do Darkseid, né, que estava só crescendo dentro dele. E aí, em meio a isso tudo, a Liga da Justiça tenta bolar um plano para poder, digamos, conter o Batman quando ele chegasse na linha atual. Porque quando ele chegasse na linha atual, iria explodir o universo. E àquela altura o Batman já havia percebido que esse era o plano do Darkseid, já havia recuperado a sua memória e soube, portanto, que ele era a arma do Darkseid. Ele era, digamos assim, aquele que traria o fim dos tempos. Era ele, né? Então, ele, num novo salto temporal, acaba indo para um futuro bem longínquo, extremamente tecnológico, e acaba criando um aparelho para expurgar o vírus ômega de si. O Batman sendo o Batman, né? No mesmo momento em que a Liga da Justiça chega. E aí o Batman, assim, completamente fora de controle, né? Já assim, completamente corrompido pelo vírus ômega, começa a atacar a Liga da Justiça, mas com a ajuda da Mulher Maravilha, do Lanterna Verde e principalmente do Superman, né, eles conseguem expurgar o vírus ômega, separando do corpo do Bruce Wayne e jogando esse vírus ômega dentro de um receptáculo, né? E então, finalmente, o Superman e a Liga da Justiça, né, e sim, com a ajuda do próprio Bruce Wayne, eles conseguem impedir a destruição de todo o universo. E o Batman mostra mais uma vez que ele é um sobrevivente nato, né? E o que essa HQ nos mostra? Que o Batman é mais do que um homem. É um símbolo, é uma ideia, né? É uma ideia além do tempo, né? Não importa as eras, a época, ele está sempre lá agindo como justiceiro. E aí, galera, gostaram dessa história? Valeu, até a próxima.